Você gostaria de se tornar um jovem musculoso que tem a sorte de viver com uma meia-irmã muito atraente que era louca por você, mas ela estava hipnotizada e agora o irmão dela tem que animá-la de acordo com suas ordens. O Manoa começa conosco assistindo um jovem cara de cabelo curto deitado na cama e claramente envergonhado com alguma coisa. O verdadeiro motivo do constrangimento repentino do cara foi a garota atraente, que estava deitado muito perto do nosso personagem principal. Levantando-se um pouco, ele perguntou o que ela estava fazendo enquanto a garota continuava avançando em direção ao cara. Se movendo em direção a ele, ela perguntou se ela ainda era apenas uma irmã para ele. Aproximando seus joysticks o mais próximo possível do rosto do nosso personagem principal, ela o informou que não era mais uma garotinha. Depois de dizer essa frase, ela olhou para o irmão com um olhar de raposa e disse a ele que, neste momento, eles iriam começar a jogar. A irmã do nosso personagem principal lentamente começou a tirar as peças de roupa que ela usava porque elas estavam claramente no seu caminho. Ela disse ao seu irmão que agora ele deveria seguir suas instruções. Tendo terminado os preparativos finais para o jogo, a garota apareceu para o irmão em toda a sua glória e disse a ele que agora ele iria dirigir sua limusine até a garagem dela e brincar com ela a noite toda. Neste momento interessante, o curso dos acontecimentos deste ano é abruptamente interrompido e voltamos ao passado e observamos a lápide. Nosso personagem principal perdeu sua irmã mais nova devido a um acidente quando ainda era muito jovem. A menina com os olhos manchados de lágrimas era a melhor amiga de uma menina que deixou este mundo devido a um acidente. O nome desta menina era SOI e depois daquele mesmo incidente SOI começou a voltar para casa, para a família do nosso herói, todos os dias que esta menina enfrentava com sucesso, preenchendo o vazio que apareceu nessa família depois que o cara perdeu a irmã. Naquela época o cara sentia muita falta da irmã que infelizmente tinha ido para um mundo melhor. Pegando uma pequena moldura com uma foto deles juntos, ele sempre se sentia triste por mais SOI que veio para ele todos os dias após aquele mesmo incidente. Estava sempre pronta para animar nosso protagonista em sua infância. Sempre que ela percebia que ele estava chateado, ela o apoiou. Um dia, quando a SOI decidiu mais uma vez apoiar o cara, ela se aproximou dele e de cócoras se anunciou como sua nova irmã mais nova. O cara ficou muito surpreso com essa reviravolta. Nosso personagem principal nem teve tempo de recobrar o juízo antes de perceber o quão pequena a SOI começou suas tentativas de hipnose com a ajuda de um pequeno donut amarrado em uma corda preta para que ele estivesse sempre lá para o cara consolá-lo quando ele estivesse mais uma vez chateado e triste por sua irmãzinha perdida, mesmo quando essa hipnose fictícia realizada por Sooka não funcionou. O cara sempre começou a se sentir muito melhor, pois a simples presença dela ao lado dele era o suficiente para lhe proporcionar um humor melhor naquele período inteiro do passado. Após a perda de sua irmã mais nova, Soa, que preencheu com sucesso o vazio criado por ela, praticamente morava com a família do nosso personagem principal. Quando ele completou 18 anos e se tornou adulto, ela voltou para eles porque lhe disseram que daqui seria muito mais fácil para ela conseguir para o campus. Algum tempo depois que o agora adulto SOI voltou para a casa do protagonista, seus pais foram para o exterior por causa de seu trabalho. Portanto, esses dois permaneceram morando juntos. Depois de um tempo morando juntos, então ele se sentiu tão confortável morando com o nosso protagonista que ela foi livre para tirar uma peça de roupa secreta e colocá-la na máquina de lavar. Depois que SOI terminou de colocar suas coisas pessoais na máquina de lavar, ela disse ao cara para não tocar em suas roupas porque quando elas foram lavadas ela mesma os levaria. O cara coçou a cabeça e disse para que ele mesmo pudesse fazer isso porque hoje ele está completamente livre, já que hoje não tem aulas na universidade. Porém a garota ficou claramente insatisfeita com essa resposta. Ou não conte com isso. Então, em vez de palavras, ela deu um chute baixo no cara dizendo que ela faria tudo sozinha. Se afastando do cara depois de desferir um golpe poderoso na perna, ela se virou para ele e disse. Ele disse que ele a estava irritando bastante. No entanto, nosso personagem principal era bastante observador. Ele percebeu que depois que seus pais foram para o exterior, sua irmã mais nova, SOI, claramente ficou muito mais fria com ele. Enquanto isso, as roupas de Sokka eram lavadas porque a máquina de lavar deixava isso claro. Usando isto, nosso personagem principal entrou lentamente na sala onde estava a máquina de lavar para avisar a menina que suas coisas já haviam sido lavadas, mas ela já estava aqui diante dele. Aparentemente a pobre garota simplesmente não esperou o procedimento de apagamento terminar e adormeceu. O cara não conseguia parar de olhar para ela. Depois que nosso personagem principal se aproximou de seu jogo, ele continuou a se emocionar com o quão fofo ele é quando ela dorme. Ele continuou a se emocionar com o espetáculo e cobri-la com um cobertor. O cara decidiu que não deveria acordar a menina e em vez disso iria descarregar e colocar as roupas lavadas na máquina de lavar.
Ele mesmo depois de um tempo ele fez exatamente isso quando o cara terminou de lavar as tarefas ele foi para a cozinha e depois de preparar o jantar ainda teve que ligar para a SOI para acordá-la. A mesa já estava posta com um prato delicioso preparado pelo cara. Embora fosse simples com certeza era muito gostoso. Depois que a SOI acordou ela imediatamente deu um pulo e começou a brigar com o irmão descontente porque pediu para ele não mexer naquele elemento tão secreto dela. Roupas. Porém, quando o cara ouviu essas acusações contra ele não ficou perplexo. Em vez disso, coçou a nuca e disse que não havia nada de errado com isso porque eles eram quase como uma família de verdade. Porém, aparentemente, esse argumento não convenceu a Soo em tudo porque depois de ouvir a desculpa do Gu ela continuou a ficar brava e perguntou ao irmão por que ele a desobedeceu e tocou em coisas que ela pediu para não tocar. Neste momento nosso personagem principal começou a entender aos poucos o quão difícil era para ele cuidar de sua irmã mais nova sozinho. Porém ele ainda sorriu. Depois de algum tempo esses dois finalmente encontraram pelo menos algum tipo de compromisso e sentaram-se na mesma mesa para começaram a jantar juntos. Entretanto, ele continuou com uma cara de insatisfeito naquele momento. Então o irmão olhou para ela e percebeu que era sua irmã mais nova. Se você pensar bem, fica muito quieta quando come e não faz barulhos desnecessários. De repente a menina parou de jantar. De repente colocou a colher na mesa. Ela pulou na frente do irmão e disse a ele que não iria comer. O cara ficou obviamente assustado com tamanha rapidez. Nosso personagem principal tentou resolver esse pequeno conflito argumentando que ela deveria sentar e jantar porque ela não deveria pular refeições assim. Então ele conseguiu. Retruca ela insatisfeita. Lê cruzou as mãos na frente dela e disse ao irmão que ela só come ovo frito. O cara ficou chocado com isso porque ela nunca reclamou na presença dos pais. A menina continuou insatisfeita. Lê escolhendo a comida preparada pelo irmão dela. Ela estava claramente muito descontente com o fato de o Yol e os ovos mexidos estarem muito escorrendo. O cara ficou surpreso e se perguntou se ela era real porque ele não entenda como ele conseguia se comportar assim com o irmão. O cara paciência também não era ilimitada pois no fundo ele era um Sigma e tinha nível 60 em Gene Impact. Ele perguntou se ela era muito rude com o irmão, porém essa garota também não era tão simples. Em vez de responder de alguma forma ao comentário de seu irmão, ela simplesmente se levantou da cadeira, girou 360 graus e começou a sair. O cara ficou claramente muito intrigado com essa reação, porque ele claramente não esperava tal turno dos acontecimentos. Ele não conseguiu dizer uma palavra quando nosso herói percebeu o que tinha acabado de acontecer. Ele percebeu que sua irmã mais nova tinha acabado de tratá-lo muito mal. Depois que o cara olhou para a porção de jantar de sua irmã ele imaginou que ela poderia comer um pouco mais de arroz antes sua partida rude. Nosso personagem principal não conseguiu pensar em nada melhor do que agir como um homem de verdade. Ele se deitou na cama e começou a chorar enquanto ouvia uma música triste. Alisando o cabelo que estava na testa, o cara se perguntou o que estava acontecendo com sua amada irmã. Ele só entendia uma coisa, que ele simplesmente tinha que fazer alguma coisa, mas ainda havia uma coisa que acalmou pelo menos um pouco os pensamentos da mãe do nosso personagem principal. Sokka depositava dinheiro em sua conta todos os meses, com isso ele poderia pagar por seu carro. Porém no momento seguinte algo deixou nosso personagem principal muito confuso. Ele percebeu que talvez sua irmã mais nova poderia deixá-lo porque ele tocou em outras coisas. Depois que percebeu que se isso acontecesse ele deixaria de receber dinheiro mensal da mãe dela, ele saiu da cama e correu em busca de sua irmã mais nova para evitar uma possível saída dela de casa. O cara não era mais reconhecível como um cozinheiro preguiçoso, ele se transformou em um verdadeiro chefe. Ele deu o seu melhor na hora de cozinhar para ser bom para ela e ela não foi embora depois que o cara terminou preparando sua obra-prima. Ele começou a levar sua obra-prima de culinária para a garota. Ele perguntou se ela estava com fome, porém o que nosso personagem principal viu no momento seguinte ele ficou muito surpreso porque de repente ele pegou sua irmã destruindo sua garagem com as próprias mãos. Neste vez então ele recebeu um prazer simplesmente incomparável. Ela ficou muito satisfeita com a limpeza geral da garagem que ela iniciou em seu quarto esperando que ninguém a visse. Porém, infelizmente ou felizmente, essa limpeza geral da garagem foi observada todo esse tempo por um cara muito intrigado. Ele não conseguia dizer uma palavra. De repente o sentido aranha da irmã mais nova do cara entrou em ação e ela se virou em direção à entrada da sala, encontrando assim seu irmão lá que estava observando ela. Depois que a garota percebeu que seu irmão a havia flagrado limpando profundamente sua garagem, ela gritou tão alto que o grito ecoou por toda a casa, até mesmo o tigela de arroz e ovo voou para o ar. Após esse incidente ainda mais estranho, nosso protagonista mais uma vez agiu como um verdadeiro gigachad. Ele se trancou em seu quarto e deitou-se na cama e depois começou a chorar enquanto ouvia uma postagem punk.
Mas o cara se distraiu de sua própria tristeza ao perceber que sua irmã estava fazendo uma limpeza geral em sua garagem, afinal já se passaram 20 anos e ficou bastante óbvio quando Guy se pegou pensando que sua irmã mais nova já era realmente adulta. Ele deitou de lado e mergulhou em pensamentos mais profundos. Era óbvio que o corpo da garota estava mudando muito, assim como sua conta e impacto Genshin. A cada gótica ela se tornava cada vez mais mulher madura. No entanto, assim que nosso personagem principal pensou sobre esse assunto, ele imediatamente acenou com a mão na frente da cabeça e assim tentou parar de pensar. Nesse assunto ele decidiu que não importava para ele quantos anos ele tinha, porque permanecia o fato de que ela ainda era apenas uma irmã mais nova para ele. O cara foi para a cama aliviado. Não demorou muito para o cara cair dormindo, porque depois de alguns minutos ele já estava dormindo sem as patas traseiras. Porém nosso protagonista tinha motivos para estar preocupado. Por algum motivo desconhecido, sua irmã mais nova SOE estava sentada em sua cama. Bem perto dele, a irmã do cara disse o nome do nosso personagem principal para que ele acordasse. Ju lentamente abriu um olho após o outro, mas ele estava com muito sono. Depois que Gil começou a abrir lentamente os olhos, a primeira coisa que viu na frente dele foi SOE, que estava sentado em frente a ele. Estava claramente esperando algo dele. Alguns momentos depois, quando Ju acordou completamente, ele percebeu que agora via sua irmã mais nova com ele, que até recentemente estava sentada ao lado dele. Então ele claramente já estava planejando. Este ato dele não foram nada espontâneos. Ela imediatamente acalmou seu irmão colocando os seios em seu torso. Ela pediu para ele tentar relaxar um momento depois. Então ele tirou a mesma moeda em um barbante preto que ela tinha usado desde muito pequena. Ela olhou para Ju com olhos de raposa e pediu para ele focar nessa moeda. Assim como na infância, nosso personagem principal, sem perceber, ouviu sua irmã mais nova e começou a seguir a moeda com os olhos. Ele se perguntou se estava tentando hipnotizá-lo com a ajuda desse truque. Enquanto isso, o cara sugeriu que isso acontece porque ela está envergonhada com o que aconteceu recentemente. Porém a garota só continuou a sessão de hipnose perguntando a Ju qual a cor do segredo roupas que ela usava. Embora Ju não fosse o sigma de maior sucesso, ele entendeu que agora precisava fingir que não se lembrava disso depois. O que o cara respondeu que a garota estava com roupa rosa. Como eu disse, Ju ainda estava longe de se tornar um verdadeiro sigma. A garota bateu forte na cara do cara dizendo que ele deveria ter esquecido tudo. Ju naquele momento achou que ele preferia perder sua memória com esses golpes do que com a hipnose de sua irmã mais nova. Enquanto o cara olhava para sua atraente irmã mais nova, ele se perguntou se deveria agora fingir que não se lembra qualquer coisa, exatamente como a irmã dele quer. Entretanto, já era tarde demais para brincar, porque a garota disse que esse nível de hipnose não era suficiente para Ju esquecer tudo. Então ela sugeriu que ela deveria ir para outro nível de hipnose. Então ele se aproximou de nosso personagem principal Ju mais próximo possível para avisá-lo de que se o que ela faz agora não funcionar, ela o deixará e imediatamente alugará um apartamento separado para si mesma. Ouvindo isso, Ju imediatamente mudou de humor, porque por causa do dinheiro que a mãe do só dá para ele todo mês, ele simplesmente não podia permitir isso. O rapaz disse para a menina que acha que começou a esquecer tudo o que aconteceu hoje, porém a menina não acreditou e ficou ainda mais irritada. Ela chamou o irmão de mentiroso porque ela nem havia começado uma nova sessão de hipnose. O cara olhou para SOE com perplexidade e se perguntou se foi tão difícil com todas as irmãs mais novas que a menina mais uma vez tirou aquela mesma moeda de ouro do passado e ordenou que Ju se concentrasse e observasse esta moeda. Mas Ju não conseguiu fazer isso porque sua atenção estava focada nos joysticks dela. A sessão de hipnose realizada por Soa continuou. A garota relatou que a partir daquele momento o cara não viu nada e não ouviu nada além da voz dela. O cara estava realmente focado. O cara estava convencido de que esse truque com uma moeda era apenas truque e nada mais, e uma coisa tão simples simplesmente não poderia afetar sua percepção. No momento seguinte a garota estalou os dedos. Isso foi necessário para continuar sua sessão de hipnose. O que aconteceu a seguir surpreendeu e confundiu muito o cara. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo neste momento. Gil tentou não acreditar, mas permanecia o fato de que a hipnose da garota funcionou e ele se viu sob seu efeito. Não havia nada ao seu redor. Gil simplesmente não conseguia. Acredite que neste momento ele estava realmente sob a hipnose da garota. Ele não viu nem ouviu nada ao redor. Era como se ele estivesse no espaço sideral. Então ele, que conduziu essa sessão de hipnose, perguntou ao nosso personagem principal se estava tudo bem com ele, mas o cara já estava profundamente sob o efeito da hipnose. Inclinando-se para mais perto de J, a garota sorriu porque sua hipnose realmente funcionou e agora seu irmão mais velho está completamente sob seu controle. Depois que a garota se convenceu de que Ju estava em
Hipnose profunda. Ela disse que a verdade é que ela o hipnotizou porque queria que ele começasse a vê-la como uma mulher e não apenas uma irmã mais nova. Tendo dito essa frase, a garota mais uma vez estalou os dedos para começar a controlar o cara que estava sob seu controle total. Enquanto isso, o curso dos acontecimentos é interrompido e entramos no passado de Sokka. Essa menina cresceu em uma família em que era filha única e porque sempre foi a única, ela sempre quis um irmão mais velho. Em sua infância não havia ninguém mais adequado para o papel de seu irmão mais velho exceto nosso personagem principal, que se encaixou perfeitamente nesse papel. Naquele momento, em um pequeno piquenique, nossa irmã personagem principal o apresentou para sua amiga Soi. Mesmo então o cara claramente sentiu algo por ela, pois ficou visivelmente envergonhado depois de conhecê-la. A garota teve exatamente a mesma reação ao conhecê-lo. A irmã do cara anunciou a Ju que agora Soi também era sua irmã mais nova. Uma garota em um passado distante usava constantemente aquela mesma moeda de ouro para tentar hipnotizar Ju para que ele pensasse que era seu irmão mais velho. O curso dos acontecimentos se move um pouco novamente. Nós assistimos uma multidão de rapazes jogando futebol no pátio da escola. Nesse momento então ele estava assistindo esse jogo porque o irmão mais velho dela estava participando desse jogo intenso. Soi, que estava sentado na arquibancada assistindo o jogo, me perguntei por que ela estava esperando. Ela poderia simplesmente ter ido para casa sozinha. De repente Ju marca um gol simplesmente magnífico. Bem no meio do gol ele claramente se sentiu egoísta e triste. Um dia tudo virou de cabeça para baixo para Sokka porque ela viu algo que a surpreendeu extremamente. O motivo de sua grande surpresa foi seu irmão mais velho, que após o gol tirou o agasalho, mostrando assim seu corpo musculoso e esculpido. Ele explicou seu movimento pelo o fato de estar muito quente lá fora. Porém, a aproximação de Jota surpreendeu ainda mais Soi. Além de mostrar a todos seu corpo musculoso, ele se virou para a arquibancada e pediu à sua irmã mais nova que lhe desse um pouco de água. Gil estava cheio de emoções positivas ao se aproximar do pódio e ficou claro para ele que ele perguntou a Sokka se ela tinha visto que gol legal ele tinha acabado de marcar. A garota respondeu, mentiu que viu o gol dele e entregou ao cara sua garrafa de água. Ju agradeceu Soi e pegou a mamadeira. Naquele momento Soi começou a se arrepender de tê-lo hipnotizado, porque agora que seus pais haviam saído deixando-os sozinhos no apartamento, seus sentimentos por ele começaram a ficar fora de controle, pois tudo estava tão fora de controle que, depois por um tempo ela simplesmente não conseguia sentar com ele na mesma mesa para jantar sozinha com ele. A garota estava preocupada com suas roupas porque em nenhum caso ele deveria descobrir que seu tanque de gasolina molhou. Quando ela fantasiou com ele, a garota chegou a tal estado que ela não conseguia nem olhar para seu falso irmão mais velho porque as fantasias imediatamente começaram a passar em sua cabeça. A garota naquele momento estava completamente desesperada e triste, se perguntando se tudo isso era normal. Seu combustível, o tanque, começou a derramar só de olhar para Ju. Não importa o que a garota pensasse sobre Ju, ela sempre começava a ter problemas. Ela imediatamente entrava em um estado estimulado e seu motor dava partida e eventualmente seu tanque de combustível sempre vazava. Esses pensamentos constantemente sempre acelerava seu motor. Ela simplesmente não conseguia se controlar depois disso e não conseguia parar de destruir sua garagem. Quando a imagem de Ju aparecia em sua cabeça, ela constantemente fazia a mesma coisa. Afinal ela parou de se controlar. Ela percebeu que afinal não poderia mais viver assim. Então o que ele queria era não fazer limpeza de primavera sozinha. Ela sempre quis para fazer isso junto com Ju, porém isso só poderia acontecer em suas fantasias, pois na vida real ele poderia entendê-la mal, pois havia uma relação muito estranha entre eles. A menina continuava fazendo limpeza geral quase todos os dias, imaginando que estava fazendo isso com seu amado Ju, e foi naquele dia em que a limpeza da garagem da garota foi longe demais que ele olhou aleatoriamente para o quarto em que a garota estava fazendo isso. Depois disso, aconteceu que a menina começou a se sentir ainda pior porque ela nem tinha conseguido contar a ele sobre seus sentimentos. A menina não conseguiu conter as lágrimas quando Ju a pegou enquanto limpava. Ela estava muito preocupada e tremia porque ele podia ouvi-la dizer seu nome enquanto limpava. Então ele entendeu que se o cara a ouvisse pronunciando o nome dele durante isso, ela não seria mais capaz de viver normalmente com ele porque ele iria adivinhar tudo que ela simplesmente não conseguia fazer. Termos com isso. Após o que ela saiu da cama e pretendia fazer de tudo para fazê-lo esquecer o que havia acontecido recentemente, depois que Soi se esgueirou até o quarto de Jota para hipnotizá-lo, para que ele a visse como uma mulher completa e não apenas sua irmã mais nova. Entretanto, o curso dos acontecimentos voltou ao presente. A garota que estava em cima do nosso personagem principal controlou a hipnose dizendo que queria que ele olhasse para ela de forma diferente. Ela esclareceu isso dizendo:
dizendo que ela quer que ele finalmente a veja como uma mulher de pleno direito e não como sua irmã. Depois que a garota estalou os dedos mais uma vez, sua hipnose terminou imediatamente após isso. O cara acordou abruptamente. Ele não entendeu o que tinha acontecido. Ele não tinha ideia o que tinha acabado de acontecer. Ele presumiu que tinha acabado de desmaiar por um segundo. O cara saiu abruptamente da cama e percebeu que muito provavelmente o efeito da hipnose que ele havia feito havia acabado. Ele finalmente acordou. O cara não conseguiu pensar em nada melhor do que perguntar diretamente a Sooka. Ele chamou o nome dela e perguntou o que tinha acontecido. O cara ouviu mesmo através da hipnose que sua irmã mais nova queria que ele a visse como uma verdadeira mulher de pleno direito. Garota que o cara estava em verdadeiro choque porque ele não conseguia acreditar que essa garota tinha sentimentos por ele todo esse tempo, mas o cara ainda não conseguia aceitar tudo porque para ele continuava sendo sua irmã mais nova. Era muito estranho para ele. Ele não sabia o que fazer. A garota, com dúvida óbvia, perguntou a Ju se ele estava realmente sob a hipnose dela naquele momento. O cara olhou para o lado e começou a piscar desconfiado ao invés de responder, vendo uma reação tão ambígua. A garota até começou a tremer de raiva. Além disso, ela ficou muito envergonhada. A garota jogou fora toda a sua raiva e em um empurrão ela empurrou nosso personagem principal para a cama, jogando fora um pouco de sua raiva. Depois que ela fez isso, ela saiu da cama e afirmou que se sua hipnose não funcionasse agora, ela sairia de casa agora mesmo e iria morar em outro apartamento. Porém o cara, como antes, simplesmente não poderia permitir que ela saísse, porque se ela fosse, ele não estaria conseguir continuar pagando o empréstimo do carro porque a mãe dela vai parar de mandar dinheiro para ele todo mês. O cara começou a suar muito porque se ela for embora ele vai perder muito dinheiro da mãe dela porque ele está apenas um estudante pobre que precisa muito de dinheiro e que sempre falta. Gil não conseguia pensar em nada melhor do que brincar com ela. No último momento ele pediu para ela parar e disse para a garota que gostava muito dela. O cara esclareceu para poder dissipar todas as dúvidas da menina. Ele acrescentou que gostava muito dela como mulher e não como irmã mais nova. Ao ouvir tal comentário, a menina ficou tão surpresa que simplesmente congelou no lugar e não sabia como reagir a isso. Apesar do fato de ela ter tentado conseguir isso, o cara presumiu que sua tentativa patética de impedi-la com um truque tão barato claramente não teria sucesso. No entanto, o truque supostamente barato do nosso personagem principal funcionou e funcionou muito bem. A garota estava cheia de amor e boas emoções e perguntou ao cara se ele estava falando a verdade. O cara confirmou suas palavras dizendo que tudo o que ele disse recentemente era verdade absoluta, da qual a garota estava cheia com energia depois disso e não menos estimulada. Ela não conseguia mais conter suas emoções, então ele abriu as mãos para o lado e ficou muito feliz por ela finalmente ter conseguido isso. A garota ficou tão feliz que se jogou nos braços do nosso personagem principal. Ela disse: tudo o que ele acabou de dizer é simplesmente maravilhoso. A garota ainda não conseguia acreditar que tudo o que ela vinha tentando fazer há tanto tempo foi finalmente coroado de sucesso. Ela mais uma vez questionado se ele realmente gostava dela como mulher, o cara mais uma vez respondeu que era tudo verdade. A garota não ia perder tempo com ninharias, certificando-se de que tudo que o cara dizia era mais absoluta verdade. Ela pediu ao cara que a beijasse direito. Agora Ju claramente não esperava uma reviravolta tão estranha e inesperada. Ele olhou para a garota confuso como um coelhinho olha para uma águia que está prestes a agarrá-lo. Nosso personagem principal ficou chocado que ela queria muito que ele a beijasse agora mesmo por ordem dela. Depois de pensar um pouco, o cara disse que provavelmente conseguiria afinal e não seria difícil para ele. Depois que Ju deu seu consentimento para o beijo, ela começou a dar rápido e suavemente, aproximando-se do nosso personagem principal. O cara continuou duvidando muito do que estava acontecendo ao seu redor. Ele pensou que a garota sob o beijo claramente não teve um beijo fácil. Ela claramente queria algo mais do que um beijo comum, simples e fácil. De repente o cara está imerso em suas memórias. Ele está imerso no período em que deu seu último beijo. O curso dos acontecimentos é transferido para sua sala de aula, onde as aulas não são mais ministradas. Uma garota com longos cabelos loiros se vira para nosso personagem principal, pronuncia seu nome lenta e silenciosamente. Ela claramente quer algo dele, a julgar pelo comportamento dela. Gi olhou intrigado para a garota com longos cabelos loiros que parecia estar aproximando-se dele lentamente. Apesar do fato de Ju realmente ter dificuldade em se comunicar com as mulheres, ele ainda entendia por que ela se sentia atraída por ele. Um momento depois os dois se beijaram, mas não havia nada de especial nisso. Era bastante leve e não havia faísca. De repente, então ele percebeu que o cara estava claramente nas nuvens e claramente não estava perto dela, mas em algum lugar muito distante. Em seus pensamentos estranhos, ela gritou o nome do cara para
Traga-o de volta ao mundo real. Então ele disse pela segunda vez à nossa protagonista que ela quer que ele a beije agora, e isso não é discutido. Um momento depois o cara despertou todas as suas reservas de testosterona. Ele reuniu forças e decidiu que poderia beijar essa garota agora mesmo. Depois que nosso personagem principal reuniu forças, ele gentilmente colocou a mão na bochecha da garota. Neste momento ele pensou que já havia dado beijinhos nela quando criança, então ele pensou que não teria nenhuma dificuldade e percebeu que a única tática que lhe traria a vitória naquele momento era beijá-la, imaginando que era apenas um beijo leve e comum. Mas muito depois de Ju ter decidido sua tática, ele apertou o rosto da garota para que os lábios dela ficaram como os de um pato. Ele continuou pensando que sabia o que estava fazendo, mas a garota naquele momento claramente não entendia o que ele estava tentando fazer agora. No momento seguinte o cara estava convencido de que sua tática havia sido escolhida absolutamente, porque a julgar pela cara da garota tudo estava normal e eles estavam prestes a se beijar como era de se esperar. O cara estava esperando um sucesso brilhante e ele claramente conseguiu o que havia planejado e tudo correu bem como um relógio. De repente a garota ficou muito envergonhada e afastou nosso personagem principal, dizendo que isso bastaria para ela acreditar nele. Recuando um pouco, a menina disse ao rapaz que ele havia conseguido provar a ela que agora havia começado a olhar para ela como uma mulher completa e não como sua irmã mais nova. A menina, mesmo com um beijo tão leve, ficou muito envergonhada e ela, alisando o cabelo, claramente se entregou. Alguns segundos depois, Ju perguntou à garota por que ela estava tão envergonhada com isso. Ele pensou que, dada essa reação, isso seria o suficiente por hoje. Ju decidiu, de alguma forma, continue a conversa, embora geralmente seja difícil para ele fazê-lo, dizendo que ele nem chamou isso de beijo. Ele sorriu claramente, mostrando que estava tentando brincar. No entanto, eu não chamei nosso personagem principal de estúpido por nada, porque, como esperado, ela manter a conversa resultou na garota jogando um lençol sobre a cabeça do cara, transformando-o assim em um cosplayer que se vestiu de fantasma. A garota deixou claro que ela estava no comando. Aqui ela colocou a mão no cara coberto com um cobertor e disse para ele não falar nada e principalmente não falar bobagens que já eram características dele. Se afastar um pouco do cara. Então ele disse ao cara que ele só precisava seguir as instruções dela exatamente como ela diz, porque ela é quem manda aqui. Neste momento o cara sentado atrás dele lentamente tirou sua fantasia de fantasma. Os palpites do cara estavam corretos, porque um simples beijo leve foi o suficiente para o garota e ela não precisava de mais nada. Hoje ela seguiu até a porta e depois de abri-la, antes de sair do quarto, ela desejou boa noite ao nosso personagem principal. Depois que a garota finalmente fechou a porta atrás dela, o cara finalmente conseguiu parar de se conter emoções. O cara ficou simplesmente surpreso com a fofura dela, como uma galinha amarela, quando a garota tentou agir sério e ordenou que ele apenas seguisse suas instruções. Nosso personagem principal a imaginou dizendo isso enquanto parado com uma grande fantasia da mesma galinha amarela que ela parecia, alisando o cabelo da testa. O cara não pôde deixar de admitir que a garota era simplesmente muito charmosa, mas esse era o principal problema mesmo. Depois desse incidente ela ainda era como uma irmã mais nova dele e nada mais. Enquanto isso, o curso dos acontecimentos muda para as ruas de Seoul. Nosso personagem principal reflete que pagar por este carro o coloca em uma situação difícil, mas o carro é muito conveniente, isso é fato. Enquanto o cara, com uma expressão feliz no rosto, aparentemente estava dirigindo para suas aulas na universidade, ele estava pensando que estava com um pouco de pena do SO. E depois que Ju chegou a um determinado local, ele pegou seu telefone e ligou para alguém e disse que já havia chegado. O cara acreditava que se ele fingisse não teria problemas, enquanto a garota que nosso personagem principal ligou quase chegou ao seu carro. Ju acreditava que a melhor coisa de ter um carro era dar carona para Aaron até a aula todas as manhãs. Depois que Aaron disse olá e sentou ao lado de Jinho, ela apertou o cinto de segurança porque é importante, e agradeceu mais uma vez a Jinho por dar carona para ela, por alguns razão pela qual Aaron decidiu que para manter a conversa ela precisava dizer uma coisa óbvia e benévola. Depois de se sentar confortavelmente, ela disse que viajar com ele de carro era muito melhor do que viajando sozinhos em um ônibus. Nosso personagem principal e essa garota de longos cabelos loiros são amigos desde o colégio. O cara resolveu fazer uma piada espirituosa dizendo que depois que eles chegassem lá ele ia tirar dinheiro dela para gasolina, mas talvez fosse não. Estou brincando. No entanto, Jaren interpretou isso como uma piada engraçada e sorriu para nosso personagem principal. Eles estão atualmente estudando na mesma universidade, mas na verdade nosso protagonista realmente gostou dela como mulher desta vez. Honestamente, não como da última vez. Ele não gostou porque senão não teria dinheiro para pagar o carro.
Mas infelizmente, de acordo com as leis da amizade, pelo fato de nosso personagem principal considerar a garota com quem mora como apenas uma irmã enquanto ela o amava, essa garota de cabelos loiros restaurou a justiça pelo fato de agora ela o considerar apenas um amigo. Enquanto esses dois caminhavam para a universidade onde ambos estudam, ela recorreu ao nosso principal personagem e expressou sua felicidade, pois ela estava feliz por ter um amigo como ele. Enquanto os dois continuavam caminhando juntos em direção a algum lugar em direção à universidade, a atenção do cara estava focada no atraente Aaron, enquanto a atenção dela estava focada em outra pessoa. Vendo um cara com short preto, cabelos e óculos no meio da multidão, ela ficou feliz em vê-lo. Ele era o assistente do professor. Vendo ele, a garota loira sem hesitar saiu da nossa personagem principal por um segundo e correu em direção à assistente do professor, porque hoje ela pretende finalmente contar a ele sobre seus sentimentos. Às vezes nosso personagem principal não era tão estúpido como sempre. Ele coçou a cabeça e imediatamente percebeu que provavelmente foi forçado a permanecer no amigo zona por muito tempo. Percebendo isso, ele se despediu dessa garota, olhando para a garota de longos cabelos loiros se afastando em direção ao assistente do professor. Ele Pensei que seria bom aprender a arte da hipnose com Sooka. Enquanto isso, Soi estava ocupada deitada satisfeita em sua cama, e agora que Jinho gosta dela, ela estava ocupada anotando ideias em seu livro onde os dois poderiam ir e ter um encontro. De repente a garota pensou que um dia eles poderiam jogar combinando sua garagem com a limusine de Ju. Ela ficou claramente muito envergonhada quando pensou nisso. Depois disso ela decidiu que não seria supérfluo se ela escrevesse esse ponto em seu livro. Nossa garota, pensando no próprio Cupido atirando em seus corações, começa a escrever algo em seu caderno com seu arco e flechas em forma de coração. Ela planeja seu encontro enquanto enlouquece os pensamentos, sentimentos que ela experimentará lá. Ela deveria pensar onde poderá vomitar depois que a montanha-russa ficar vermelha como um semáforo vermelho. Ele completamente congela, como se alguém da academia tivesse parado o tempo, e olha para o caderno. Ela escreve que gostaria de uma comunicação próxima, que seja uma batalha completa com nosso herói, o que a faz girar como um esquilo na roda. E nosso herói está bebendo cerveja no bar pensando no que deveria fazer com Soi, e o homem de cabelos pretos coloca uma caneca enorme cheia de cerveja na mesa com toda a força. Parece que suas antigas raízes vikings despertaram, e na sua frente a loira está chorando mais do que uma criança que caiu de um balanço, e isso o incomoda porque ele nem entende o que está acontecendo. Ela derrama um copo inteiro em si mesma de um só gole, como um verdadeiro pirata do Caribe aposentado. O motivo de sua depressão é o cara a quem ela confessou seus sentimentos, mas infelizmente para ela ele acabou por estar ocupado com outra pessoa preocupada com o bem-estar dela. Nosso herói a repreende para não beber assim. 3 veteranos de guerra no casamento de seus netos começam um confronto entre 2 drinks de países diferentes, vodka da Rússia versus cerveja da Alemanha. Mas quem vai ganhar? Fazendo cara de quem é uma ungi da classe superior, ela começa a perguntar seriamente ao nosso herói se ela é atraente o suficiente. Nosso herói, é claro, responde dizendo que ela é uma apóstola ou uma Afrodite renascida, descida do céu, levantando-se tão abruptamente quanto um cachorro que ouve-o abrindo a porta da frente. Ela o acusa de simplesmente rejeitá-la só para animá-la. A única coisa que resta ser dita em tal situação é compará-la com Angelina Jolie e, claro, dar preferência a Angelina porque ela está claramente melhor. De repente, esse bêbado alisar o cabelo dela faz a ele uma pergunta muito difícil sobre se nosso herói lutaria com ela se o Sr. Fera lhe desse $1 milhão por isso.